O entrevistado do Na Real na TV de hoje é o professor e economista Nelson Marconi, da FGV, especialista em gestão pública. Nelson, muito obrigado, boa tarde. Eu que agradeço. Nelson, a gente vira e mexe hoje, qualquer coisa que acontece no Brasil é a política, né? Hoje é Lava Jato para lá, é ministro nomeado para cá, que dominância não toma posse, há uma dominância política. Mas, na verdade, a dominância política torna-se ainda mais grave porque ela está condicionando a economia, ou mais ou menos paralisando a economia. O ministro Nelson Barbosa, inclusive, nesta semana, fez quase que um apelo, pediu uma trégua política para a economia. Sim. Porque se não conseguir resolver isto, a coisa vai piorar, não tem dúvida, todo mundo acha isso. E o ministro, né, está tentando, e o governo está tentando andar com as coisas, mesmo com a política prejudicando, digamos assim, política de todos. Sim. Mas e ontem, segunda-feira, e deve prosseguir a semana inteira, o ministro Nelson Barbosa começou a anunciar os seus projetos mais emergenciais para a política. Agora, o primeiro passo foi mais ou menos mal recebido, porque o que ele anunciou ontem foi visto como, na verdade, um projeto de expansão de gastos sem ajuste. Quer dizer, o ajuste é apenas um disfarce que não existe. Sei de seus estudos sobre o assunto e sei que você tem ideias bem centradas e bem analisadas sobre como cortar gastos, que é possível cortar gastos, porque também tem muita gente nos governos, de um modo geral, que na hora H diz assim, não tem mais como cortar e queremos aumento de imposto. O que é possível cortar rapidamente, ou pelo menos encaminhar bem, sem, por exemplo, dependência de Congresso Nacional, claro, com a pressão dos políticos, né, para tudo quanto é lado, o que nesse seu estudo a gente pode ver e o que seria possível economizar quase que imediatamente, Nelson? Tá. Bom, quando a gente olha para realmente o comportamento das despesas do Tesouro, a gente vê que tem uma despesa muito elevada e crescendo muito, que é a despesa da Previdência, né? Essa não é uma despesa que você tem que cortar imediatamente, mas ainda que, se a gente dividir também a Previdência urbana e rural, a gente vê que o grande déficit da Previdência hoje, ainda que o urbano esteja logicamente declinando e vai precisar de uma reforma para isso, mas o rombo atual é o do sistema rural. Então quer dizer que é um sistema, no fim, que é quase um benefício assistencial, não um benefício previdenciário. E que precisa ter uma fonte de financiamento isso, tá certo? Precisa rever quais são os critérios de concessão dos benefícios, mas precisa ter uma fonte de financiamento muito específica. Se a gente tirasse esse benefício rural hoje da conta, né, quer dizer, não tirasse da conta, mas tivesse uma fonte de financiamento, a própria Previdência seria superavitária e o Tesouro, tá certo, teria um resultado superavitário também, muito pouco deficitário, na verdade, não superavitário, muito pouco deficitário olhando para os 12 meses. Né? Se a gente levar em consideração também a previdência dos servidores, que também, né, tem um financiamento muito restrito do ponto de vista das contribuições, é o mesmo problema. Se eu pego esses dois problemas, previdência rural, previdência dos servidores, e tenho fontes de financiamento adequadas para ele, né, aí realmente eu já tenho um resultado fiscal muito melhor. Lógico que na Previdência Urbana a gente precisa mexer porque a tendência é de queda, realmente o seu resultado está deteriorando muito mais, mas eu acho que em vez de você fazer de cara agora, quer dizer, você vai precisar fazer uma reforma da Previdência, certo? Mas talvez o aspecto mais imediato seria mexer na alíquota dos servidores e seria uma fonte de financiamento para a Previdência Rural. Mas você me fez outra pergunta, na verdade. Você me fez pergunta aqui que poderia cortar imediatamente. Porque isso aí é uma coisa para frente, e quando fala em arrumar fonte de financiamento, teria que fazer um impostozinho ou cortar alguma coisa para sobrar dinheiro. Isso, né? Exatamente. Já não é a mesma... Exatamente. Aí já tem uma resistência maior, tudo mais, ou cortar outras coisas. Quando a gente olha agora para as despesas, as outras despesas, o que dá para cortar no curto prazo, a gente olha o seguinte, as despesas de custeio continuam subindo do governo, e as despesas isso eu estou falando sempre em termos reais, tá? Sempre deflacionados, né? As despesas de custeio continuam subindo e a despesa de investimento caiu fortemente no ano passado, mais de 30%. E a despesa com o pessoal está estável em termos reais, certo? Bom, ela está estável em termos reais, mas quando a gente olha de 2004 para 2010, ela deu um salto assim de aproximadamente 40%, né, em termos reais, a despesa com o pessoal nesse período. Então, entre 2003 e 2010 aproximadamente, depois ela se estabilizou. Então, quer dizer, ela está estável, mas ela está num patamar muito alto. Então, o que o governo teria que fazer? O governo teria que realmente
nesse momento aqui fiscal, de maiores dificuldades fiscais, conter os reajustes dos servidores, né? Ele teria que continuar cortando o gasto de custeio, tá certo? Tudo bem, tem uma série de gastos que são obrigatórios, a gente sabe, tal, etc., mas ele pode ganhar na gestão, ele pode ganhar na margem, quer dizer, na negociação, nos preços que ele negocia, né? Em relação ao serviço que ele contrata, aos bens que ele compra, e ele, com isso, abre espaço para retomar um pouco o investimento, né? Porque dos fatores que fez com que a gente tivesse uma queda no nível de atividade muito grande no ano passado, foi o ajuste fiscal ter sido centrado na redução dos investimentos. Se tivesse sido centrado na redução do gasto corrente, no gasto de custeio, o impacto teria sido completamente diferente na economia. Nelson, e essa questão que envolve uma discussão aí, que é essa concessão de benefícios fiscais, que foi uma festa durante alguns anos, né? Alguns setores com melhor vocalização conseguiram reduções de benefícios que, pelas análises que eu tenho lido, não sei se você chegou a analisar isso bem, eles na verdade não deram o retorno esperado. Quer dizer, muitos setores ganharam benefício, por exemplo, para segurar emprego e não seguraram. Sim. Né? Ganharam benefício para fazer alguns investimentos e não fizeram. Isso é possível suspender isso sem provocar maiores problemas? Olha, realmente você teve uma queda da receita muito grande do setor público, do governo, do Tesouro, né, na época, em função dos benefícios fiscais. O retorno não foi esperado. E aí eu entendo que não foi esperado, porque isso foi um paliativo, na verdade, para outros problemas que não foram solucionados, né, na época. Câmbio, juros, outro tipo de custos que as empresas estavam sofrendo, o próprio salário mínimo, né, a tributação também. Bom, agora, você pergunta como que a gente vai fazer se é possível a gente cortar esses benefícios de imediato. A questão é que a desoneração da folha, por exemplo, que você fez e permanece para alguns setores, se você corta agora, isso vai aumentar o custo das empresas, certo? Então, realmente, eu acho que isso pode ser feito, né, desde que você, em alguma outra ponta, não que você dê um alívio para as empresas, não é isso, tá certo? Mas que você contribua para que elas também reduzam os custos. Então, se, por exemplo, você faz medidas na área de infraestrutura, certo? Que podem reduzir o custo das empresas, tal, né? Isso já contrabalança uma possível perda de benefício, digamos, que as empresas teriam pelo fato delas serem cortadas nas isenções. Eu acho que isso, no momento de crise, não é muito fácil você cortar esse tipo de isenção, mas seria nessa linha você gradualmente fazer uma programação e dizer, olha, nós vamos reduzir isso aqui ao longo do tempo, estamos colocando uma programação em 6 meses, 1 ano, 2 anos e anunciar o que você está fazendo. Não dá para cortar de uma vez só, mas é possível reduzir sim. Cara, Nelson, gira e retorna, como a Lusitana, né? O mundo gira isso, e a Lusitana roda, né? Isso. E caímos no seguinte, o dinheiro é curto e o governo quer mais. Essa é na verdade, como não pode cortar aqui, não pode cortar aqui, há muita vinculação, não é isso? Então vem, né, discretamente, não diria discretamente, porque a coisa precisa acontecer, mas vários impostos têm sido aumentados, ajusta ali um IPI aqui, no cigarro, da bebida, tem a questão da CPMF, que está aí colocada na ordem do dia e o governo considera que tem que ser, não é isso? Há espaço numa economia brasileira como tal para mais aumento de impostos? Eu acredito que não. Eu acredito que, na verdade, o governo vai ter que realmente fazer escolhas, né? Eu acho que ele vai ter que realmente arrumar financiamento, como a gente estava falando aqui, para algumas questões, como a Previdência Rural, que a gente está falando, mas isso ele só pode fazer se, simultaneamente, ele cortar gastos de outro lado, certo? Então, eu acho que ele vai ter que fazer algumas escolhas, ele vai ter que fazer essas reformas de longo prazo, ele vai ter que desvincular uma série de despesas do salário mínimo, certo? Ele vai ter que, infelizmente, pelo menos no próximo ano, talvez, fazer um reajuste menor do salário mínimo antes, né, quer dizer, isso provavelmente tem que mudar a legislação, mas ele vai ter que realmente fazer um reajuste menor para que as despesas da Previdência e outras despesas vinculadas aos salários mínimos deem uma arrefecida no próximo ano. Enfim, tem coisas básicas assim que mexem muito na despesa. Então, se você mexe no salário mínimo, vai mexer muito na despesa. Se você faz uma reestruturação
né, do sistema de compras dos órgãos públicos, isso também acaba mexendo muito na despesa. Se você dá um reajuste menor para os servidores, isso vai mexer muito na despesa, certo? E fazendo esse tipo de ajuste, você até abre espaço para arrumar essas fontes de financiamento para o que você precisa. Mas tem coisas pontuais que têm um custo político que não é muito baixo, mas por exemplo, o salário mínimo não é um custo político baixo. Não reajustar os servidores não é um custo político baixo. Eu não estou dizendo nem para você não reajustar, eu estou dizendo para você reajustar um patamar menor do que você está reajustando, certo? Né? Porque não reajustar realmente aí você vai ter um custo político muito alto, vai ter muita gente que vai, enfim, sofrer as consequências, mas você reajustar num patamar menor que a inflação durante um ano, ou, tá certo, 2 anos no máximo, né? Vai ter que realmente, né, algum tipo de medida desse vai ter que acabar ocorrendo. E junto com isso, logicamente, se o governo faz isso, ele tem que reduzir os juros, né, certo? Porque se ele continuar a fazer uma política de ajuste fiscal e não reduzir a taxa de juros, aí realmente a gente está transferindo, né, recursos apenas para o pagamento de juros. Eu acho que isso aí não vale muito a pena. Mas tem um custo político alto e eu acho que se o governo quiser ver a casa arrumada, ele vai ter que, o governo, seja lá qual for, ele vai ter que arcar com esse custo. Nelson, uma coisa que sempre que se discute a questão de que precisa cortar, há uma alegação de que o espaço para corte é muito grande, ou seja, que o governo tem entre receitas, entre despesas obrigatórias, tipo previdência, tipo e outras coisas, tipo funcionalismo, salários, etc., né? E outras, transferências para estados e municípios e outras coisas mais que ele tem, o limite dele é alto. Entre 85% e 90% é isso aí, é coisa que ele não pode mexer. Isso. Que ele não pode mexer, ou seja, que ele poderia mexer 10% ou 15%, que aí acaba mexendo só nos investimentos, porque também não pode deixar de pagar luz, água, essas coisas. Agora, dentro disso de 85%, 90%, tem muita coisa vinculação. Então, receita obrigatória para tal lugar, receita obrigatória para a educação, para a saúde e para outros setores, né? Isso são várias vinculações. É possível mexer nessas vinculações? Não seria uma saída também para que o governo tivesse... Isso é fundamental. A gente estava falando um pouco do curto prazo, mas isso tem que mexer nessas vinculações. Essa é uma outra questão que... Mas é uma questão política. É uma questão política e algumas não, elas são questões constitucionais e outras são questões da própria legislação ordinária, mas a grande parte delas são vinculações constitucionais. Então, ou da legislação complementar, enfim, o governo tem que realmente mexer nisso se ele quiser fazer um ajuste. O que eu acho é que, como isso não é uma coisa tão imediata, o que ele tem que fazer para conter as despesas no primeiro momento é segurar os reajustes, certo? Segurar os reajustes de todas essas despesas que estão vinculadas, estão indexadas a alguma coisa. Está indexado a alguma coisa? Está indexado ao salário mínimo? Está indexado à inflação? Está indexado a isso? Está indexado àquilo? Reduz esse reajuste, tá certo? Se ficar sem reajuste, tudo bem, mas eu acho que, na verdade, o que você poderia fazer era reduzir o reajuste. E o que acontece? Você diminui o volume dessas despesas, diminui o volume da despesa pessoal, diminui a despesa com benefício da Previdência, vinculado ao salário mínimo, tudo mais, certo? Aí, nesse meio tempo, você ganha fôlego para fazer essas reformas, que são legais, porque você não vai conseguir, do dia para a noite, fazer essas reformas, né? Então... Num primeiro momento... Quase tudo é mudança constitucional. Exatamente. Agora, o que você tem que fazer, enquanto o arcabouço institucional não muda, é diminuir o reajuste dessas despesas, tá certo? Quer dizer, a correção delas, né? Tá certo? O índice de reajuste tem que ser menor. E do lado que você consegue fazer, que é restrito, tudo bem, e ir cortando gastos, né? Tá certo? Continuar. Vamos pegar um exemplo para ver o barulho que isso causaria em qualquer momento. Nem vou lembrar que, por exemplo, saúde, nem vou lembrar caso do Zika vírus, da dengue, do chikungunya, não é isso? Sim. Alguns falam chikungunya, né? Mas, de qualquer forma, você tem o estado da saúde pública brasileira, é lastimável. Em alguns estados, então, é lastimável, com receitas obrigatórias. Você mexer nisso não seria uma grita nacional, não seria, aliás... talvez até um erro neste momento, ou seja, se tem todo esse dinheiro vinculado, não sei se é todo, mas tem um dinheiro vinculado, você já não resolve o problema?
Sim. Você tira um pouco, ou limita o aumento, ou limita o crescimento, não piora uma coisa que já está lastimável? Para Sim, um mas exemplo. você tem um problema de gestão. Eu vou dar um outro exemplo para você, uma coisa bem simples, né? Por exemplo, o governo ele oferece remédio a muita gente através da farmácia popular. Eu, por exemplo, uso um remédio da farmácia popular, porque eu cheguei na farmácia e disseram para mim, olha, esse remédio aqui está na farmácia popular, você pode usar, certo? Será que é o caso de pessoas que têm, não que eu seja rico ou milionário, mas pessoas que estão numa faixa de renda intermediária, ter acesso ao remédio gratuito, certo? Ou será que a gente deveria deixar isso para a população mais carente, né? Será que os planos de saúde que usam o SUS não deveriam, de alguma forma, acertar esse repasse deles para o SUS? Né? Será que quem deveria... O sistema de saúde é universal, eu sei, mas será que a gente não tem como regular um pouco melhor ou regulamentar melhor esse acesso ou como é que ele está sendo fornecido para a população? Então, veja bem, eu sou absolutamente favorável ao serviço de saúde público e gratuito. Mas eu acho que ele, como você falou, o cobertor é curto e a gente tem que ter um sistema de saúde bom. Então, se você investe em medidas na área de gestão, na área de saúde, e essa é uma questão histórica, a gente sempre escuta falar que existe um problema muito grande de gestão na área de saúde, né, uma ineficiência, você já melhoraria. Então, a grita vai ter, certo? Mas você consegue resolver se você tiver uma boa modelo de gestão. Assim como na educação É a isso mesma que eu ia coisa. te perguntar. Você acha que na educação também Educação. há uma perda grande? Olha, vou dar mais um exemplo para você na educação. O governo, primeiro Lula, depois a Dilma, eles abriram uma série de universidades pelo país públicas. Tudo bem, eu acho válido, tá certo, você tentar, né, espalhar mais, disseminar o ensino de nível superior pelo Brasil, não ficar concentrado mais nos grandes centros, acho isso ótimo, certo? Bom, nesse período em que ele abriu as universidades, foram contratadas essas universidades aproximadamente, eu vou dizer o número, não vou dizer o número exato, mas é aproximadamente isso, uns 80 mil professores. Para essas novas universidades? No geral. No geral. Certo? No geral. Quer dizer, aumentou o número de professores universitários. Isso. E sabe quanto que aumentou o número de funcionários administrativos? 80 mil também. Então, eu acho que não tem muita lógica, certo? Você, a não ser que as universidades estivessem completamente quebradas do ponto de vista de funcionário administrativo, você contratar o mesmo número de funcionários administrativos, tá certo? Um número equivalente ao número de professores que você está contratando. Alguma coisa está esquisita aí, certo? Então você pode ter serviço de saúde, você pode manter tudo isso que você está oferecendo, certo? E, digamos, ser um pouco mais eficiente nisso, certo? Ver o acesso, né, à universidade pública, né? Será que não valeria a pena cobrar de algumas pessoas, né, o acesso, as pessoas que têm uma renda maior, né? Essa é uma discussão que não se gosta muito de fazer na universidade pública também, né? Tá certo? Mas é um outro problema. Então, quer dizer, dá para você ofertar tudo isso, mas você precisa ter uma disposição muito forte de fazer esses ajustes, né? Você vê outros problemas de gestão? Você citou 2 casos, educação e saúde. É geral o problema de gestão no setor público? Olha, o problema de gestão é bem disseminado no setor público. Quer dizer, quando você tem apesar que essas são duas áreas bem mais sensíveis, né? Características e sensíveis. E para onde vai uma quantidade muito grande de recursos. E, de novo, eu quero deixar muito claro, eu não estou defendendo a eliminação dos programas de saúde e educação. Estou só dizendo porque eles precisam ser mais eficientes, né? Quando você tem, por exemplo, o governo hoje ele tem um plano plurianual que ele tem uma quantidade sem número de programas, né, que ele tem uma área para acompanhar, não é só o PAC, né, todo o PPA, né, que a gente chama Plano Plurianual do Governo. Um plano plurianual imenso, que você pode tem vários programas, né, e que tem indicadores e tal, tá certo? Né? É um número tão grande de programas que, quando você tem tantos programas assim, nada vira prioritário, e nada é um programa que você não consegue avaliar direito, tá certo? Então, se você tivesse uma estrutura de programas, né, que fosse mais enxuta e mais focada naquilo que fosse essencial e o governo continuasse fazendo as outras coisas, certo? Mas esses programas fossem acoplados dentro de outros, tal, os atuais, né, seria uma forma mais fácil de você gerenciar. A outra coisa é a forma como você faz o orçamento, né? Por exemplo, eu trabalhei no governo já, outras pessoas que trabalharam podem confirmar isso que eu estou falando. Chega no final do ano, perto do final do ano, né? Se tiver dinheiro em caixa, todos os órgãos públicos ficam loucos para gastar o dinheiro. Eles querem gastar o dinheiro de qualquer forma. Por quê? Porque se sobrar dinheiro,
certo? Ele tem que devolver, Ele tem que devolver. Até aí tudo bem, então, tem que devolver para o Tesouro e tal. O problema é que no ano seguinte, quando for refeito o orçamento, né, o pessoal da área técnica vai dizer, olha, o ano passado você gastou menos do que você tinha, do que a gente repassou para você. Então nós vamos cortar teu orçamento esse ano, certo? Agora, e o que gastou mais vai ser beneficiado. Então, quer dizer, a análise é muito feita do ponto de vista histórico, né? O que foi feito para trás, tal. E se você foi mais rigoroso na aplicação dos recursos, você acaba sendo penalizado. Então, é uma lógica que não tem como você melhorar a gestão assim, entendeu? Então, tem muita coisa na área de gestão que dá para fazer. Então, você fala, vai ter chiadeira na educação e saúde? Vai, mas a hora que você fala, olha, tá certo, nós vamos ter uma restrição aqui e nós vamos fazer um ajuste no ponto de vista da gestão, isso sai, certo? E vai ter que sair. E aí, com isso, a gente continua oferecendo os mesmos programas, mas de forma mais eficiente agora. Nelson, vamos pegar um outro ponto que você estudou muito, estuda muito ainda, que está aí, sobe e desce, está uma gangorra, que é a questão do câmbio do valor do dólar, aí muito ligada à conjuntura do dia a dia. Como é que você está vendo essa questão? Hoje sobe, amanhã não sobe, isso causa uma polêmica séria para todo mundo. E você acha que ele está se ajustando, apesar de tudo, num espaço normal? Ele está naquele espaço que ele, digamos assim, não bom para todos, mas mais ou menos bom para todos, para quem importa, quem exporta, aí por volta de 3,50, 3,60, porque ele chegou a 4 e pouco. Chegou a 4 e pouco, E teve lá em 2 e pouco também, isso, né? Então, essa é uma questão importante para ajudar a gente na retomada do crescimento, que é manter a taxa de câmbio num patamar que a gente entende competitivo e relativamente estável. Né? O que é um patamar competitivo? Aquele que possibilita, né, com que os empresários tenham uma margem de lucro razoável, digamos, comparado com a margem de lucro que eles teriam ou aqui vendendo internamente, ou os competidores deles, né, lá fora, e os importadores também de produtos. Pelos nossos cálculos, a gente usa o custo unitário do trabalho nosso aqui no Brasil e nos outros países para fazer isso, a gente chega no valor em torno de 3,60 mesmo, certo? Então a taxa de câmbio estava em 4, ela estava beneficiando muita gente, né? Mas se ela ficar nesse piso de 3,60, eu acho bem razoável. Agora, se ela começar a oscilar muito e cair, essa falta de previsibilidade, né, pode ser realmente prejudicial para os exportadores. Eu escrevi um artigo recentemente mostrando que quando você pega a variação em 12 meses da quantidade de exportações de manufaturados, não do valor, mas do que a gente chama de quanto, e vê a taxa de câmbio também, a variação de 12 meses mais a defasada, né, um ano antes, existe uma relação muito forte entre as duas séries. Por quê? Porque o exportador ele demora um tempo para reagir à desvalorização, à manutenção do câmbio num patamar satisfatório. Né? Ele não vai aumentar a exportação de cara. Ele vai, né, esperar um pouco, ver se realmente aquele cenário vai realmente se confirmar. E no nosso caso, as exportações já estão melhorando de manufaturados. Só que se realmente o câmbio começar a valorizar de novo, esse movimento vai tudo por água abaixo. E esse é o único setor que cresceu o ano passado, que deu um alento para nós. Quando a gente olha para a demanda interna, ela caiu 6,5% ano passado. E as exportações, e o setor externo contribuiu com 2,7%. O superávit está esta semana em 6 e pois é. Quase 7 bilhões de dólares. Então, né? quer dizer, não é que isso vai salvar a economia, mas vai atenuar essa crise. Então, quer dizer, o câmbio realmente está num patamar bom e eu espero que ele fique aí. Meu medo é ele começar a cair de novo. Há esse risco? Há esse risco, Por quê? Porque se melhorar o cenário político, ou o Banco Central ele pode se sentir tentado a talvez usar o câmbio de novo para controlar a inflação, ainda que você vê que a inflação subiu por causa do câmbio, agora ela se estabilizou. Não a inflação subiu, mas agora os preços estabilizaram, então a taxa de inflação vai começar a ter uma pressão menor do dólar, mas você pode ter uma tentação para forçar a inflação para baixo. Isso pode ser um problema sério. Tomara que não ocorra. Ótimo, Nelson. Muito obrigado pela entrevista. E o Na Real na TV volta na semana que vem. Obrigado, Zé Marcos.